Vamos lá, nós estamos no segundo shiur de Purim, nós vamos iniciar, vamos dedicar esse shiur, Leilui Mishmat Rachel Bat Elimelech, que tem uma elevação, cujo Yortzeit foi hoje, que tem um Lichtike Ganeden, que tem um Ganeden iluminado Bezat Hashem. Nós estamos falando sobre Purim, nós estamos falando mais especificamente sobre a própria Rainha Esther. Eu queria abordar com vocês uma cena da Megillah que aparentemente não faz sentido nenhum. Se Esther ela era Hassidá, ela era super devota ao Mordecai, Mordecai ordenou certa coisa para ela que ela realmente não fez da mesma maneira. Primeiro ela relutou. É curioso, né? Primeiro ela relutou totalmente. Ela falou, não, porque o rei não me chamou, então imagina se eu vou ir. E aí o Mordecai pegou pesado. O Mordecai já falou assim, se você ficar calado agora, saiba que uma salvação vai vir de outras maneiras e você e a casa do seu pai vai perecer. Quem sabe se não foi esse momento, por isso que você foi colocado para a realeza, tá, etc. Quer dizer, primeiro a gente precisa ver o que é isso, quer dizer, a Esther, ela falou. E depois, o que não dá para entender, na cena que eu queria abordar hoje, a cena mais dramática, foi que, se você olha para Megillah, quando a Esther, ela realmente, ela chega à conclusão e pede para Mordecai para reunir todos os judeus e jejuarem por ela 3 dias, que a gente abordou isso na aula passada, 3 dias e 3 noites, ela também vai jejuar da mesma maneira. Esse conselho dela seria bom para o povo judeu, entendeu? Mas não para ela. Porque se ela vai jejuar, ela vai, imagina com que cara ela vai aparecer diante do rei. Para começar, o rei não havia chamado ela já. Já há muito tempo o rei não havia chamado ela. Agora, de repente, ela chega à conclusão que ela vai se deparar diante do rei. E ela vai se preparar para isso. Em 3 dias ela vai se preparar para isso. E que ela fala? Que ela vai jejuar também. Agora, se você quer aparecer bonita diante do rei, jejum é a última coisa que você vai fazer. Jejum, imagina, você para pensar, você é a rainha, o rei não te chama, o que você pensa que ela vai fazer? Ela vai fazer 3 dias de spa, ela deveria fazer, sabe, ao contrário, ela deveria comer bem, ela deveria estar, sabe, fazer oficial, ela deveria ter lá, sabe, fazer o cabelo, ela deveria fazer, ela devia se pintar, tudo, etc. Não, ela fala que ela vai jejuar também, junto com as suas jovens, 3 dias, não faz sentido nenhum, imagina que ela ia entrar totalmente acabada, não faz sentido ela fazer parte do jejum. Que outros fariam parte do jejum, tá bom, para poder suplicar diante de Deus, mas ela tinha que se preparar para se encontrar com o rei. Jejum só ia deixar ela mais feia, jejum só ia deixar ela mais acabada. Como é que, de repente, ela fala, eu também vou jejuar com as minhas... Dá para entender que ela pede para Mordecai jejuar com todos os judeus, pedir súplicas diante de Deus, mas, de repente, ela também assim fazer, não faz sentido nenhum. E o que não, e mais uma coisa que não dá para entender tá bom, ela consegue, ela dá as caras e o rei milagrosamente estende o seu cetro, quer dizer, concedendo ela a vir ao encontro do rei. E o rei chega e pergunta para ela o seguinte: ok, Rainha Esther, o que você quer? Até meio reinado eu lhe dou. Come on, é o momento da chave de ouro. Se você fosse Esther, o que você faria naquela hora? É uma pergunta simples, mas a gente tem que entender a história. O rei falou para ela, ok, rainha, o que você quer? Ela falou, não, até metade do reinado eu lhe dou, pode pedir. Você não acha que seria o momento dela chegar e pedir, rei, eu quero que o senhor me salve de um cara que é ruim de quer acabar com o meu povo. O rei já está falando para ela o que... Não, o que ela fala? Sabe o que eu quero, rei? Vamos fazer uma festa para você, junto com Haman. Aparentemente, isso não estava nos planos de Mordecai. Mordecai não falou para Esther, faça uma festa com Haman. Não tem nada a ver essa história. Aparentemente, não teria nada a ver. E o pior, é que quando chega nessa festa, que ela faz para o rei, junto com o convidado especial Haman, quer dizer, dá para entender. Agora, para pensar. O que ia estar na cabeça do rei também, imagina. Ela falou, o que você quer? Eu quero fazer uma festa para você e para o Haman. Meu, complicado. Aí quando chega nessa festa, o rei fala, e aí, rainha, o que você quer? Aí a rainha Esther falou o seguinte, olha, se for do seu agrado, amanhã vamos fazer mais uma festa para vocês dois.
cara, ela está brincando com fogo, né? Não é brincadeira isso, não faz sentido nenhum. A história está bonita, a gente conta, a gente lê, todo ano a gente lê a mesma história, mas definitivamente é louco, é insano, não tem sentido nenhum, não tem propósito nenhum e é um perigo gigantesco, né? Então, como é que se lê essas passagens de Esther, primeiro, não aceitando, segundo, quer dizer, a primeira ordem de Mordecai, ela se esquiva, e depois ela cria uma estratégia, não amando de Mordecai, completamente não ordenada por Mordecai, de livre e espontânea vontade, ela chega a essas conclusões que aparentemente são contrárias da lógica não faz sentido, não era esse o propósito. O propósito era realmente salvar o povo e não ficar fazendo festinhas para lá e para cá. Então, o que queria Esther? E é isso que eu queria mostrar para vocês, o que os sábios eles falam, que Esther era uma mulher extraordinária. Por isso que eu chamei essa aula Purim 2. Tem gente falando Purim 1, na aula da semana passada, a gente estava falando que a Esther era uma mulher extremamente dosada, extremamente calculada, uma calculista, uma mulher que ela sabia, sabe, ela era, a gente falou do lance do verde, que ela tem o azul e ela tem o amarelo juntos, ela é uma pessoa super equilibrada, e Esther era uma pessoa extremamente equilibrada. Então aqui a gente precisa entender qual que foi a estratégia dela. Para a gente entender a estratégia dela, a gente precisa entender os outros dois personagens da história dela, que a gente está falando agora, que é o Ahasverosh e o Aman. O dia que a gente entender a história dos dois, quer dizer, quais são esses dois personagens, aí a gente vai entender toda a estratégia da Esther. Então, primeiramente, a Esther ela não quis aparentemente chegar ao rei, porque ela sabia que existiria um perigo de vida muito grande. Ela queria bolar uma estratégia sadia, e ela estava com medo de encarar o rei Ahasverosh, porque quem encara o rei Ahasverosh, principalmente a mulher que encara sem as ordens do rei, ela sabia, ela já viu o que aconteceu. Todo mundo sabia que quem desacatava a palavra do rei, entendeu? Era morto. E se ela tomasse a iniciativa de aparecer diante do rei, algo que não era comum, então ela sabia que isso teria grandes chances dela morrer na hora, nem chegar ao rei, ela poderia não chegar. Essa era a verdade. Por isso, a Esther falou o seguinte, cara, se eu sou a única condição de salvar o povo, porque não vai ter outra chance, como que Mordecai está falando que eu devo agora chegar simplesmente dar as caras para o rei Ahasverosh? Tem grandes chances de eu não sobreviver. Mordecai fala, olha, a gente não pode esperar. Apesar que vocês têm que lembrar que tem aqui 11 meses pela frente. Tinha acabado de acontecer o sorteio de Amman, que ele tinha escolhido a data que 11 meses para frente iria acontecer o genocídio do povo. Quer dizer, Esther só estava falando para Mordecai, calma, vamos pensar direitinho. E para Mordecai não existe calma. Mordecai entendeu que se houve um decreto, o decreto não é físico, o decreto é totalmente espiritual. E aí a gente vai entender as questões que a gente estava falando. Quer dizer, ele entendeu que se houve um decreto sobre o povo judeu, esse decreto apenas ocorreu por conta da conexão do povo que eles falharam em termos espirituais, porque não aconteceria um decreto físico para o povo se não está correlacionado com o lado espiritual. Por isso que imediatamente, quando Mordecai viu que aconteceu o problema, ele não foi brigar com Amã, não foi procurar, ele foi rezar. Ele se vestiu de saco, ele pegou as crianças, começou a estudar a Torá, ele foi se conectar com o espiritual, porque ele entendia que só ocorreu o decreto por conta de uma falha espiritual. Então, para Mordecai era claro isso. Era claro que ele precisava conectar o povo com o judaísmo, que isso ia trazer a salvação. Porque o decreto só aconteceu por falha do povo. Então, se a gente se reconecta com Deus, automaticamente o lado negativo, automaticamente, ele se dizima. Porque o lado negativo ele não existe. E Amã representa o lado negativo. Ahasverosh representa o lado negativo. E Amã é o extremo negativo. Então, Mordecai sabia que se ele traria luz automaticamente a clipar, que é a casca, que é o lado negativo, que representa o Amã, o ego, a arrogância, que representa o Amã, isso cairia. Por isso que ele reuniu logo as crianças e por isso que ele acatou os ditos de Esther. Que engraçado, quem pediu o jejum não foi Mordecai. Quer dizer, Esther estava na mesma sintonia que Esther estava na mesma sintonia
que o próprio Mordecai, sabendo que a coisa era espiritual, e por isso que vem a Esther, que ela fala naquela hora, a Esther ela, imediatamente diz o seguinte, está certo, então jejuem para mim, vamos jejuar. Vamos jejuar. E ela falou, também vou jejuar. Entendi, Esther, que para poder resolver o problema do povo judeu, não era questão físico, beleza, etc. Não, ela entendia que ela precisava se preparar espiritualmente. E se ela ia se preparar espiritualmente, isso iria acontecer. Nossos sábios falam que ela não jejuou. Quando ela pede 3, não sei se a gente falou isso na aula passada, acredito que não. Quando ela pede para jejuar 3 dias, nossos sábios falam que 3 dias, 3 vezes 24, dá o total de 72. 72 representa um dos nomes de Deus famosos, que é o nome de Deus compostos de 3 versículos da abertura do mar, onde tem 72 letras, etc. É um nome de Deus super, onde faz milagre sobrenatural. A Esther queria invocar o divino, queria trazer Deus. Se ela revela, Megilat Esther, se a Esther quer revelar o divino, automaticamente o mal se dizima. Esse era o propósito dela. Então ela queria invocar os 72 nomes de Hashem. Olha com forte esses 3 dias de jejum que a mística nos traz. Ela pediu 3 dias porque deu um total de 72 horas. Mas ela fala para Mordecai, também eu e as minhas jovens, as minhas ajudantes, a gente vai fazer assim. Ken, em hebraico, que é assim, dá o valor numérico de 70. Ela quebrou o jejum antes das 2 horas de entrar para Hashverosh, porque ela sabia que ela não ia entrar daquela maneira, obviamente. Ela não ia entrar com bafo de onça, 3 dias ela jejuou, então, obviamente, ela foi se preparar. Então, ela jejuou 70 horas, enquanto o povo de Israel continua a jejuar. E assim ela foi entrar, porque ela entendia que para conseguir o cetro de Ahasverosh, ela precisava se conectar espiritualmente, porque ela sabia que o problema era espiritual. Por isso que ela pediu para Mordecai jejuar, por isso que Mordecai foi diretamente procurar os nossos meios, que é Torá, conectar as crianças para estudar Torá, porque sabia que reconectando as crianças com a Torá, o povo com a Torá, de um modo geral, a gente ia ser salvo do decreto. Entendeu Mordecai que o decreto só ocorreu por causa da nossa falha, então vamos nos consertar. Como que o judeu se conserta? Se conectando. A gente vai se conectar de acordo, então as coisas vão cair. Porque quando a gente vai revelar a Deus, automaticamente o tzad de Shekeneg é do outro lado, o lado da Klipa, o lado do Haman, o lado do Hashverosh, não vai ser mais um impedimento e as coisas vão cair. Esta foi a ideia original da Esther de pedir os jejuns e se conectar com o Criador para poder revelar a Deus. Quando ela chega e ela realmente se depara diante de Hashverosh, vem aquele primeiro milagre que o Hashverosh aceita ela, literalmente. E fazia tempo que o Hashverosh não estava com ela, e ele gostou que a Esther apareceu, enfim. Naquele momento, vocês têm que entender a cabeça da Esther. Esther, coitada, naquele momento, foi a primeira vez, saibam vocês, assim dizem nossos sábios, foi a primeira vez que ela buscou a Hashverosh. Ela nunca buscou o marido. Sempre o marido buscava ela. E quando o marido buscava ela, diz o Talmud, ela se fazia como Karka Olam. Karka Olam, ela se fazia passiva. Ela nunca foi ativa no relacionamento. Porque ela entendeu que se ela foi escolhida por alguma razão de ser a rainha, é porque assim foi o decreto de Milemala. Aliás, é uma pergunta, pessoal, vamos voltar já para a história, mas é uma pergunta clássica também, bonita. Ninguém pergunta isso, que deveríamos perguntar na história. A história aconteceu que quando o rei matou a Vashti, que era a primeira esposa, ele procura uma mulher dentro do reinado, tá certo? Ele procura uma mulher. Que mulher ele estava procurando? Ele estava procurando uma mulher para poder casar. Quanto tempo demorou a busca da mulher? 4 anos. Agora, se você é Mordecai não era qualquer um, pessoal. Mordecai era Moshe Rabbeinu da geração. O que você faria se fosse a tua filha? Você sabe que o rei está procurando alguém para poder casar. O que você faria? Você não ia mandar ela para Cancún? Você não ia mandar ela para qualquer outro lugar, para casa da titia que mora no Canadá? Não sei mais. Faz a mesma coisa. Aí Mordecai está no Shushanabirá. A Esther era a filhada dele. Quer dizer, ele era primo dela, conforme a minha opinião, e até marido dela, porque quando ela nasceu, a gente viu na aula passada, ela nasceu, o pai dela, enquanto a mulher estava grávida, morreu, e a mãe, quando deu a luz, morreu. Então, o Mordecai tomou conta dela. Se você toma conta de uma filha judia, estamos falando de uma Esther, e de repente, né, a Mordecai não podia esconder essa menina, manda para um canto, manda para Sorocaba, mas não fica lá no Xalabirá. O que você está fazendo na capital? O homem está procurando uma mulher para casar, ela é uma filha judia, você vai deixar o rei? Imagina, boi deixou lá, tá goi, não goi chica. Não bebo do xícara, só para deixar tão... É uma pergunta muito forte. Na verdade, essa resposta, eu não queria entrar nesse lado, mas já fazendo essa pergunta,
Tem uma resposta para essa pergunta. A verdade é por isso que a Megillah ela conta a história inicial, que também tem uma discussão inteira. Por que que a diz assim para nós os nossos sábios, qual que é a ideia? Uh, uh, qual que é a ideia da Megillah ser contada com uma história que não tem nada a ver? Que não importa que o rei estava lá e quantas tapeçarias tinha, e que ele fez uma refeição, e que tinha Vashti, não importa. Fala que Vashti morreu e começa a história daí. Até que tem uma discussão no Talmud. Quanto a pessoa tem que escutar na Megillah para poder cumprir a mitzvah? Tem gente que fala desde o início. Quem fala desde o início é Rabi Meir. Rabi Meir fala que tem que escutar a Megillah inteira, senão não cumpriu. Tem outro Rav que fala o seguinte: não, basta começar do segundo capítulo em diante, sabe, quando morre Vashti. Outros falam, não, mais ainda, desde quando o rei não conseguiu dormir. Quando o rei não conseguiu dormir, que entra a história do Mordecai, desde ali você tem que escutar a história. Mas ela fica como Rabi Meir. A gente tem que escutar uma história, 2 primeiros capítulos da Megillah, que não tem nada a ver, não tem nada nem beira. Que me importa Vashti? E que me importa que as mulheres ficavam em bálsamo, porque as mulheres não sei como. Estavam, porque, imagina, você chama pessoas na sinagoga para poder fazer uma brachá de Megillah, e ficar contando a história de um xícara, de um bêbado que procurava mulheres e que não sei o que. Não é normal. Você fez brocha, você está fazendo brachá com minha, crianças estão escutando, não tem mais o que contar. Mas, obviamente, os Sacramento falam assim, não está entendendo. Cada detalhe foi tão feito, Beruach HaKodesh, a Esther fez no Mordecai, Beruach HaKodesh, escreveu a Megillah, cada detalhe é importante lá. Se você não entende os detalhes que está escrito, você perde na história. Então, um dos detalhes lá está escrito o seguinte, lembra? Quando Ahasverosh, quando Vashti não quis cumprir aquilo que Ahasverosh fez. Então, não é que por que Ahasverosh mandou matá-la? Porque simplesmente ela envergonhou Ahasverosh. Ela envergonhou quem é você toma conta do cavalo, você é um bêbado, meu pai bebia barris, não ficava bêbado, o pai dela era o Balshazar, que a gente falou, e você toma um bocado de vinho e já fica bêbado, quem é você? Então ela gritou. O que foi decretado naquela hora? Então aqueles ministros que chegaram lá falaram o seguinte: olha, como é que a gente vai deixar um cara que não domina em casa? Se você não domina em casa, vai ser um caos para a gente também. Assim falou o cara, falou a verdade. Então a gente tem que dominar, a gente não pode deixar as mulheres dominando em casa. Desde então saiu o decreto. A Megillah está contando essa parte da história para te dizer que todo homem tem que dominar as mulheres em casa. Então, se viessem perguntar para Mordecai, cadê a Esther? Se Esther ia falar, desculpa, a Mordecai podia dizer, ela é muito grandinha, ela saiu, ela não foi e voltou. Não foi e voltou, o homem tem que saber onde está a mulher, o homem tem que dominar em casa. Já foi decretado isso na história. A Megillah já nos conta desde o primeiro capítulo, que foi ordenado que o homem tem que dominar em casa. A Megillah até recita isso, que cada homem vai dominar em casa. A Megillah agora está começando a fazer sentido porque a Megillah conta uma história do passado, porque senão você não vai conseguir entender a história do futuro. Vamos voltar à história da artimanha da Esther, que eu acho que isso é o mais importante que eu queria falar. Eu só entrei aqui na história para mostrar para vocês que tudo que está escrito nesse livro é a obra mais precisa que tem. Megillah não é brincadeira. O fato de não ter o nome deixado nos capítulos que estão lá, tudo é preciso para a gente entender. A grande verdade é que a Megillah ela foi construída numa estrutura que a vida ela não é um retrato. A vida é um quebra-cabeças. A lição da Megillah é o seguinte: a vida não é um retrato. Retrato é um todo. Quebra-cabeças não é de peça a peça. Cada pecinha que foi construindo, Deus foi conduzindo de tal maneira que chegasse depois naquele puzzle, naquela cabeça linda e maravilhosa, tudo montado, tudo bonitinho. E demorou, pessoal, e demorou. Hashverosh entrou 3 anos depois, Vashti, aquela história mata Vashti, 4 anos depois, ele procura Esther, ele casa, 5 anos depois, o Aman, ele entra na parada, sabe, demorou. Grandeza da Esther foi ter feito um zoom out e colher tudo isso e mostrar, tá vendo como tudo foi premeditado, que Deus fez tudo isso para acontecer, porque senão não ia acontecer nenhum milagre. Veja, quem era Aman e quem era Hashverosh? Vamos voltar na história por que a Esther não falou de imediato quando o rei falou do cetro que ela era filha? Primeiro, tem que lembrar o seguinte, lembra da cena. A Hashverosh não sabe que a Esther é judia. Não sabe. Ela nunca falou. Mordecai pediu para ela não falar, ela não falou. Agora, de repente, Aman já tinha pego dinheiro para poder, já tinha saído com um decreto de matar todos os judeus. Ok? De repente, vem a Esther e chega e fala para Hashverosh que ela é judia. Quais são as chances de sobrevivência dela? Ela não vai querer nem contar a história. Que se é judia, você não mentiu?
que você é judia, etc., então ela tinha grandes chances de perder a cabeça ali. Se ela pede imediatamente, olha, tem um cara bandido que quer matar meu povo, o que você está falando? Você é judia? Aí você não podia me falar que você é judia? Aquele povo que não sei o que mais, etc. Falou, que é isso? Você está calada por quê? Por que você nunca falou? Veja, tem que entender que a Esther sabia muito bem que a Hashverosh era um tzudreita que não dia também. Era um cara totalmente bipolar, um cara totalmente não sabia o que fazer. Ele precisava sempre dos seus conselheiros para falar, e até então ele tinha Haman como grande conselheiro dele. Só que a Esther ela tinha que ser inteligente demais para instigar o Ahasverosh contra o Haman e, ao mesmo tempo, ganhar a confiança do Haman para poder colocar ele contra o rei. E isso ela fez com toda essa estratégia, essa gigante estratégia que ela fez. Então, vamos analisar a cena. Ela precisava criar uma cena que o rei pensasse que um amante de complô com ela, com a Esther, para poder derrubar o rei. Isso que ela se pôs um perigo grande. Qual que é o primeiro passo que ela faz? O rei fala, pois não, está aqui, que você quer? Eu falei, queria fazer uma festa para você e quero que o amante venha. Naquele momento, se você fosse marido, se você fosse o rei, e de repente você vê que as coisas estão estranhas, e a rainha está chamando, veio aqui para mim e está chamando para uma refeição que ela quer que o Aman também venha. É uma refeição que eu estou fazendo para Sua Majestade, mas eu quero que o Aman venha. Qualquer pessoa ia colocar a pulga atrás da orelha. Falou, o que ela tem com o Aman? O que o Aman quer com ela? Qual é o que está rolando aí? Veja, ele já ficou surpreso com isso. Mas ele pensou, é rainha, é primeiro-ministro, vai ver que ela quer ter uma ideia nova. Ele até deu um voto de confiança para poder ir naquela refeição, porque ele achou que realmente tinha alguma coisa importante para o governo que queria ser beneficiado. E ele foi. Então a Esther começou a germinar, hein? Começou a colocar uma pulga atrás da orelha do Ahasverosh. Ao convidar o Haman, a Esther fez o que acontece. Haman mandou matar Vashti. O problema de Haman era Vashti, porque o Ahasverosh estava na mão dele. Um tonto que eu domino, eu sei lidar com ele. O Haman sabia muito bem lidar com o Ahasverosh. Vashti, que era super inteligente, que era neta de Nabucodonosor, filha de Belshazzar, ela era da família real, ela era osso do roer. Então, o que Haman sugeriu? Quem foi que sugeriu para poder matar? Foi o Haman que ela sugeriu para poder matar, porque vamos limar ela, porque amanhã eu estou mais próximo do governo, amanhã eu vou ter o que eu quero. E realmente ele dominou depois tudo o que ele queria, o Haman, que ele tirou o Vashti da parada. Quando a Esther entra, Haman se preocupa, porque não conhece essa Esther, e essa Esther ele não sabe quem é. Então ele fica com receio com a Esther. Mas a Esther, ela de boa, ela ficava na dela. Mas ele sempre ficou, quem é essa Esther? Ele sempre ficava cuidadoso de quem é ela, porque ele não sabia quem é ela. Quando a Esther convida o Haman para poder vir para a primeira festa, Haman fica feliz da vida. Fala, uau, ela não é vasta, ela está me convidando, eu estou de bem muito com a realeza, estou muito de bem com a realeza. Então, ela levantou o ego de Amã, porque Amã era um cara extremamente, um ego assim gigantesco. Aliás, Amã da Torá da onde ele sabe, está escrito Amina Etz. Será daquela árvore que eu te proibi comer, você vai comer? Lembra de Adão, está escrito no paraíso? Amina Etz, está escrito Amin, desta árvore que eu te proibi. O que acontece? Isso mostra o orgulho. Sabe o orgulho daquela pessoa que ela tem tudo. Ela tem o paraíso inteiro, ela não tinha o paraíso inteiro. Ela foi comer justo daquele fruto. Eu falei, eu quero aquele. Esse que é proibido é esse que eu quero. Isso era Amã. Amã, ele era orgulhoso. Ele queria exatamente Mordecai, que morava um judeu não está sabendo. O judeu para ele, é ele que eu quero, a mina é, sabe, é esse que eu quero. E se estrambicou por causa disso. Então ela sabia muito bem que a Mana tinha isso. Então o que ela fez? Ela levantou o ego de Amana. Convidou ele para a festa. Amana se sentiu o cara. E quando chegou na festa, e nessa festa, se você for pegar o versículo em hebraico, está escrito a festa que estou fazendo para a sua majestade. E vai cumprimentar o Amã. Nessa festa, o rei, finalmente, que não sabia o que você quer, Esther, no qual é, falou, olha, o rei, estava muito boa essa festa. Será que você poderia vir num próximo dia, numa festa que eu vou fazer para vocês? Ela colocou em plural. Aí a Hashverosh não estava entendendo. Falou, putz, aqui não tem nada de governo, ela tá em complô com a Amã. Eu não sei o que ela quer, esse Amã que ele quer, vai querer me matar também, vai querer pegar a coroa, e não sei o que mais. Ele ficou com a pulga atrás da orelha.
Aí ele ficou mal. O que quer dizer? A festa para nós? Primeiro era para mim, você convidou. Agora na segunda festa você usa para nós, você usa a expressão plural, lahem, para nós dois. O que acontece com a Hashverosh, um cara assim, cabeça, que não consegue dormir? Vai lá, é por isso que ele não conseguiu dormir. Por que na Miguel está que ele não conseguiu dormir? Ninguém pergunta, ele não conseguiu dormir porque ele não tinha pratos para tomar, não tinha não tinha um remédio. Não conseguiu dormir. Por que não conseguiu dormir? Porque a mulher dele acabou de falar que a mãe vai fazer uma festa junto com esse cara. Que eles estão em complô? Ele tinha a cabeça, falou, alguma coisa está rolando aí. Aí ele pensa, talvez eu fiz alguma coisa errada, ou talvez eu deixei de recompensar alguém que me fez o bem. E esse cara está querendo me matar. Traz os livros, está tudo anotado. Viu que o Mordecai tinha salvado ele de duas caras que iam envenenar o rei. Ótimo, então ele falou, quer saber? Eu vou recompensá-lo. Quem está entrando lá na noite? O Haman. O que é Haman? Ele estava tão feliz, Haman. Já estava numa festa, foi convidado para a próxima festa. Ele falou, agora é o momento oportuno para poder matar quem? Mordecai. Então ele estava entrando para pedir licença para poder matar Mordecai. Só que o Hashverosh estava tão possesso que ele falou o seguinte, o que você quer, Haman? Ele falou, o que você acha que eu devo dar para alguma pessoa que merece? O que Haman pediu? O que o Hashverosh estava pensando? O Hashverosh estava pensando o Mordecai, mas a Hashverosh sabia que Haman pensava que era ele. E o que Haman pede? A coroa, o trono, tudo. E aí o Hashverosh pira. Complô mesmo. Esse cara quer pegar a minha cadeira. Somebody love na minha esposa. Ele está gostando da minha esposa, da Esther. Agora, os dois juntos vão me matar. E vão me tirar do trono. Essa é toda a estratégia que esse bandido ele quer. O Ahashverosh pira. Ele fala, é isso que você quer? Faça com o Mordecai Yehudi. Mordecai Yehudi, ele ainda fala Mordecai o judeu. Engraçado, o Ahashverosh falou Mordecai o judeu, porque você não pediu dinheiro para acabar com os judeus, agora você vai fazer com ele exatamente aquilo que você falou. Quando aconteceu isso, ela tinha a festa no dia seguinte, a Ahashverosh vem na festa, Haman vem já cabisbaixo pra caramba, porque o que ele fez, pegando Mordecai, tudo, etc. Então aí a Esther conseguiu deixar a pulga atrás da orelha da Ahashverosh, o pirado no negócio. Aí enalteceu o Haman para poder vir e depois armar a queda dele. Porque quando clipar a casca, primeiro você precisa erguer e depois você precisa trazer a divindade para que ela se quebre. Foi ali que nessa segunda festa, quando a Ahashverosh processo falou, e aí, rainha, o que você vai querer até metade do ano? Ele falou, eu só quero pedir para mim e para o meu povo, porque tem uma pessoa muito ruim, essa pessoa é Haman. E aí caiu a ficha para o Ahashverosh, um cara muito ruim mesmo, olha só. Um cara que ele queria, fez isso, acabei matando a minha primeira mulher, não sei como, mas aí começou a cair toda a ficha na cabeça de Ahashverosh. E aí, então ele pediu um timing, quer dizer, ele foi sair, quando a gente falou, ele foi tomar um ar fresco, como disse na Miguel, e quando ele volta, o Haman está caído nos pés de Esther, pedindo, suplicando, etc. Ele ficou possesso, ele falou, você quer comer, você quer pegar minha mulher aqui ainda mesmo, no meu palácio? Que história é essa? Depois que ela falou que você é um perverso, etc. Então veio ele, ela vi, falou, olha, então penduram ela. Veja, estratégia como essa, para você chegar em todo esse nível de estratégia assim, fenomenal, extraordinário, precisa ter frieza, você precisa ter... Esther era uma pessoa extremamente fantástica para poder criar essa cena, tudo. E tudo aconteceu sobre vinho. Vinho. A ideia, quando ela chama para o vinho, você toma vinho, você revela o segredo. Megillat Esther é revelar o segredo. Esther trouxe a clipar, que era Haman, através do orgulho, enaltecendo ela, para depois revelar ela na frente de Hashem. Quando no segundo, a refeição, ela vem com toda a santidade, ela declara a santidade, e naquela hora, a clipar, a casca, diante da luz, ela se derrete, ela se perde toda. Haman foi destruído naquele momento. Naquele momento que Esther, ela preparou o terreno inteiro para que ela não sofresse antes do fato ocorrido, para que ela não sofresse, que ela não fosse morta por Ahashverosh, simplesmente por ter omitido do seu povo. Ela cria uma certa cena de desconfiança de Ahashverosh, enaltece o Haman, cria essa amizade, cria o bote, o momento mais oportuno na segunda vez, depois que ocorreu tudo aquilo, para poder realmente
trazer a salvação do povo de Israel. Não é à toa que a Megilá é chamada Megilat Esther, não é, pessoal? Estamos vendo aqui uma história só um pedacinho da história, da maneira que nossos sábios contam, e é tão lindo, tão bonito. Então, por mais que a gente escuta a história de Esther, já escutamos todos os anos a história, mas não é bonito ver a Megilá de uma maneira diferente, com todos esses trâmites assim mais explorados, e assim fica uma história mais com muito mais nexo, com muito mais sentido. Esta é a ideia, esta é a ideia. Essa é a ideia da nossa aula, quer dizer, trazer coisas diferentes, trazer coisas, aproveitar para poder aprender coisas diferentes e ver a grandeza, né, da mulher judia e da festa, né, da festa de Purim. Essa é a ideia. Eu não quero passar, que a gente já passou o nosso tempo, eu queria só desejar para todas vocês, aí, se Deus quiser, que a gente tenha um Purim Sameach, como ter sido Misma Geula Legeula, que essa Geula possa trazer a Geolah Amitit Hashlama, que vem por causa de Nashim Tzidkaniot, por causa das mulheres santas, como Esther, enfim, por causa das mulheres veio a redenção, por causa das mulheres vão voltar, assim vai ser a redenção. Então, que assim seja. Bezat Hashem para todos nós, um Purim Sameach. Alguma dúvida, alguma coisa? Oi, Rabino, Purim Sameach. Purim Sameach. Purim Sameach.